Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Na aula de hoje daremos sequência com conteúdo sobre monômios. Se caso você ainda não sabe, mas aqui no canal tem uma playlist exclusiva apenas sobre monômios. Lá tem a parte teórica, tem exemplos e tem vários exercícios. Eu vou deixar o link passando aqui pelos cards. Então vamos lá. Na aula de hoje nós teremos que resolver adições e subtrações de monômios semelhantes. Lembrando que aqui no canal eu já fiz uma parte teórica com vários exemplos de como que se faz uma adição e uma subtração de monômios. Então hoje vamos reforçar a parte teórica fazendo vários exercícios. Então vamos lá. Na letra A nós temos 8x ao cubo mais 4x ao cubo. Mas antes de nós resolvermos esse exercício, vamos relembrar o que é um monômio semelhante? Um monômio semelhante é aquele cuja parte literal é igual. Mas aí, o que é uma parte literal? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se nós temos 2x ao cubo mais 4x ao cubo, esses dois monômios, eles são semelhantes? Sim. E por que são semelhantes? Porque a parte literal é igual, ou seja, a parte literal é a parte das variáveis. Aqui nós temos x ao cubo e aqui nós temos x ao cubo. Então, como as variáveis elas são iguais, então é considerado um monômio semelhante. E quais são os coeficientes desses dois monômios? O coeficiente aqui é o 2 e o coeficiente aqui é o 4. Então, agora que nós já relembramos o que são monômios semelhantes, vamos começar a fazer o nosso exercício. Na letra A, nós temos 8x ao cubo mais 4x ao cubo. Como que nós faremos esse exercício? Eu quero que vocês reparem que o 8 está multiplicando o x ao cubo. E esse 4 também está multiplicando o x ao cubo. Então, qual é o termo que está se repetindo? O termo que está se repetindo é o x ao cubo. Geralmente, quando alguns números ou quando algumas variáveis se repetem, nós costumamos colocar elas em evidência. O que significa colocar um termo em evidência? É basicamente isso aqui, ó. Eu vou resolver de vermelho para ficar mais visível, tá? Então, vamos lá. O termo que está se repetindo é o x ao cubo. Então, nós vamos colocar, ó, x ao cubo que multiplica, abre parênteses. Esse x ao cubo está multiplicando quem? Está multiplicando 8. Então, nós vamos colocar o 8 aqui. Mais, por conta desse mais. E esse x ao cubo está multiplicando quem? O 4. Então, vamos colocar o 4. E vamos fechar o parênteses, porque não tem nenhum outro número aqui. É igual. Quanto que é 8 mais 4? 8 mais 4 é igual a 12. Então, 12x ao cubo. Então, qual foi o procedimento que nós usamos nesse exercício? Nós usamos a propriedade da distributiva, porque se eu pegar o x ao cubo e multiplicar com 8, nós vamos voltar no termo de 8x ao cubo. Se eu pegar esse x ao cubo e multiplicar com 4, nós voltaremos na expressão de 4x ao cubo. Então, o método que nós utilizamos aqui é a distributiva da multiplicação em relação à adição, ok? Agora, vamos resolver a letra B. Aqui nós temos 17AB menos 6AB. Qual é o termo que está se repetindo? É o AB, certo? Porque ele aparece tanto aqui quanto aqui. Então, nós iremos colocar o AB em evidência. Então, o AB que multiplica, abre parênteses. Esse AB, ele está multiplicando quem? O 17. Então, nós vamos colocar o 17 aqui. Menos, por conta desse menos. E esse AB, ele está multiplicando quem? O 6. Então, vamos colocar o 6 aqui. Quanto que é 17 menos 6? Aí, vocês não precisam ficar contando no dedo. Dá pra gente pensar assim, ó. Se aqui fosse um 7... 17 menos 7, nós ficaríamos com 10. Como diminui um número, então 17 menos 6 é igual a 11. Então, aqui nós temos 11AB. Certo? Então, qual foi o procedimento que nós utilizamos aqui? Nós utilizamos a propriedade da distributiva da multiplicação em relação à subtração, ok? Agora, vamos resolver esse aqui, ó, a letra C. Nós temos 4y mais y. Agora eu quero que vocês me respondam. Quais são os dois coeficientes desses dois monômios? Isso, se você falou 4 e 1, você acertou. Mas se você está falando que só é o número 4, sempre quando uma variável não tiver nenhum número, o número que está acompanhando essa variável sempre será o número 1.
Então, os dois coeficientes desses dois monômios é o número 4 e o número 1. E qual é a variável que está se repetindo? É o y, porque ele aparece tanto aqui quanto aqui, certo? Então, nós iremos colocar o y em evidência. Então, o y que multiplica, abre parênteses. Esse y está multiplicando quem? O 4. Então, vamos colocar o 4. Mais, por conta desse mais, esse y está multiplicando quem? O 1. Então, vamos lá. Quanto que é 4 mais 1? 4 mais 1 é igual a 5. 5 o quê? 5y. Então, 5y. Agora, vamos aqui na letra D. Nós temos 3a² menos 4a². Então, agora que nós já estamos pegando mais o jeito, vamos tentar fazer de cabeça? Então, vamos lá, ó. 3a² menos 4a². Quanto que é 3 menos 4? 3 menos 4 é igual a menos 1. Então, vai ficar menos 1a². Ou, porque nós podemos colocar tanto o número 1 aqui, ou nós podemos escrever assim, ó, menos a²b, certo? Essas duas formas estão corretas de serem escritas. Agora, nós temos aqui, ó, 3/7 x² mais 2/7 x². Esse exercício está um pouquinho mais complicado, mas não é difícil. Lembrando que aqui no canal já tem uma playlist exclusiva apenas sobre frações. Então, se você ainda não viu, eu vou deixar o link passando aqui pelos cards também. Então, vamos lá. Aqui nós temos 3/7 x² mais 2/7 x². Bom, aqui nós temos a parte do numerador e a parte do denominador. Quem são os numeradores? Aqui nós temos 3x² e o 2x². E quem é o nosso denominador? O denominador é a parte de baixo da fração. Então, o nosso denominador é o 7 e o 7, ou seja, eles são iguais. Sempre quando vocês estiverem trabalhando com frações e os denominadores forem iguais, basta vocês fazerem a operação na parte superior, ou seja, na parte do numerador. Então, nós iremos conservar o denominador, porque é igual. Então, o denominador aqui é 7 é 7. Então, o denominador vai ficar como 7. Quanto que é 3x² mais 2x²? Como a parte literal é igual, ou seja, x², nós iremos manter o x², certo? E quanto que é 3 mais 2? 3 mais 2 é igual a 5. Então, qual é o nosso resultado? É 5/7 x². Gente, uma coisa bem interessante, que talvez vocês podem sentir dúvidas, é a mesma coisa do que eu escrever assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. 2/7 que multiplica x², é a mesma coisa escrever assim do que eu também escrever assim, ó. Isso aqui é igual, ó, do que eu escrever 2x² sobre 7, tá? Eu posso escrever o x com um pontinho de multiplicação do lado de fora, digamos assim, e o x junto. Por quê? Quando nós temos uma multiplicação entre frações, mas aqui vocês podem reparar que nós não temos uma fração, mas nós temos sim, porque debaixo do x sempre tem o número 1. Aqui nós estamos trabalhando uma multiplicação entre frações. Na multiplicação entre frações, basta nós multiplicarmos o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Agora, essa letra F está um pouquinho mais complicado. Por quê? Aqui nós temos 4/5 xy menos 1/3 xy. Reparem comigo que a parte do denominador está diferente, porque aqui nós temos o 5 e aqui nós temos o 3. Quando nós estamos trabalhando com frações, na adição ou na subtração, e os denominadores são diferentes, nós temos que calcular o MMC. O que é calcular o MMC? Nós teremos que achar um número que pertença tanto ao 3 quanto ao 5, tá? E como que nós fazemos isso? Nós iremos fazer assim, ó. Eu vou fazer nesse cantinho aqui, tá? Então, quais são os nossos denominadores? Nós temos o 5 e o 3. Então, nós iremos fazer assim, ó, o 5,3 e vamos passar uma chave. Lembrando que aqui no canal já tem vários vídeos também ensinando a como calcular o MMC e o MDC, tá? Então, nós temos que calcular o MMC entre 5 e o 3. Reparem comigo que tanto o número 5 quanto o número 3 são números primos. O que são números primos? São números que só podem ser divisíveis por 1 ou por ele mesmo. Então, quando os números forem primos, basta vocês fazerem a multiplicação um pelo outro. Então, 5 vezes 3 é igual a 15. Mas eu vou mostrar para vocês. Por exemplo,
5 dividido para 5 é 1. Como 3 não divide 5, vamos baixar o número 3. Quem que divide o número 3? O próprio número 3. Então, 3 dividido para 3 fica 1. Agora, nós temos que fazer a multiplicação. Quanto que é 5 vezes 3? É igual a 15. Então, o denominador da nossa fração vai passar a ser o número 15. Por que 15? Porque o 15 ele pertence tanto ao número 5 quanto ao número 3. Ou seja, para ficar mais fácil essa explicação, o número 15 tem tanto na tabuada do número 5, tanto na tabuada do número 3. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso número 15 e vamos fazer assim, ó. Vamos passar um traço de divisão e vamos colocar o 15 aqui, tá? Esse novo denominador que nós achamos, nós iremos ter que fazer assim. Nós iremos dividir pelo número de baixo, iremos multiplicar pelo número de cima, certo? Então, vamos lá. Quanto que é 15 dividido para 5? É igual a 3. E quanto que é 3 vezes 4? É igual a 12, tá? Então, é igual a 12xy. Menos, por que menos? Por conta desse menos, tá? Agora, quanto que é 15 dividido para 3? É igual a 5. E quanto que é 5 vezes 1? É igual a 5. 5xy. Agora, nós temos que efetuar a operação da parte do numerador. Quanto que é 12 menos 5? Então, vamos lá, ó. 12, 11, 10, 9, 8. Então, é igual a 7. Então, é igual a 7xy sobre 15. Dá para nós simplificarmos essa expressão? Não, por quê? Não tem nenhum número que dá para nós dividirmos ao mesmo tempo a parte do numerador e a parte do denominador. Na letra G, nós temos x ao quadrado y mais x ao quadrado y. Quais são os coeficientes desses dois monômios? É o 1, porque quando não tem nenhum número, é o número 1. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que somar as partes dos coeficientes. Então, quanto que é 1 mais 1 é igual a 2. Então, x ao quadrado y mais x ao quadrado y é igual a 2x quadrado y. E por último, e não menos importante, nós temos 3x mais 6x menos x. Quais são os coeficientes desses monômios? Aqui nós temos que é o 3, aqui nós temos que é o 6 e aqui nós temos que é o menos 1, ok? Quais são os termos que estão se repetindo em cada uma dessas parcelas? É o x, ó, o x aparece aqui, aqui e aqui, ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós iremos pegar esse termo que está se repetindo e iremos colocar em evidência. Então, x que multiplica, abre parênteses. O x está multiplicando quem aqui? O 3. Mais, por conta desse mais, e aqui está multiplicando o 6. Menos, por conta desse menos, esse x está multiplicando quem aqui? O menos 1. Então, agora, basta nós efetuarmos esta operação que está dentro do parênteses. Quanto que é 3 mais 6? 3 mais 6 é igual a 9. E quanto que é 9 menos 1? 9 menos 1 é igual a 8. Então, aqui nós temos 8x. Então, 3x mais 6x menos x é igual a 8x. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Será um prazer imenso responder todos vocês. Um super beijo a todos. Fiquem todos com Deus. Se cuidem. Eu aguardo vocês para as nossas próximas aulas.